Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso episódio 2 da nossa trilha sobre saúde financeira aqui no Wesley Podcast. Lembrando que no episódio passado, que já está disponível para vocês, nós falamos sobre gestão de gastos e dívidas, onde você aprendeu a diagnosticar o problema, organizar o problema, aprendeu de fato como gastar o seu dinheiro e principalmente como poupar o seu dinheiro, além de lidar com as dívidas, qual dívida pagar primeiro, como elencar essas dívidas, por onde começa, quais são as matrizes de dados que você deve usar para saber aonde que está o maior furo que não deixa dinheiro parar na tua conta aí no mês, coisas muitas vezes imperceptíveis. E agora, sabendo daquilo, a gente vai para o nosso segundo episódio da nossa trilha. A gente tem mais algumas aulas ainda pela frente. Reforçando, se você não assistiu o primeiro episódio, eu quero trazer novos formatos de conteúdo aqui para o podcast, como se fossem grandes cursos abertos. Então esse aqui está sendo o primeiro, que é uma trilha de finanças. Já tem um confirmado sobre como o nosso corpo humano reage quando a gente faz exercício físico. A gente vai ter 5 aulas sobre isso, que acontece no nosso corpo frente a exercício físico. E também tem uma trilha de 5 aulas que a gente vai disponibilizar aqui para vocês ano que vem, sobre como que o nosso cérebro funciona. Então vão ser 5 aulas explicando como que o nosso cérebro funciona. A ideia é trazer grandes especialistas aqui para vocês, para falar sobre os seus temas de expertise de forma gratuita e organizada em podcasts um pouco mais enxutos, tá bom? E esse aqui é o nosso primeiro sobre finanças. Por isso que a gente está tendo episódios em sequência dessa trilha, porque você pode por vezes aí estranhar, já que isso não é muito habitual, né? Eu quero trazer cada vez mais. Fechou? Então é isso. Hoje nós estamos aqui mais uma vez com o nosso queridíssimo professor Rafael Lara. E o título hoje vai ser sobre regras do jogo, inflação, Selic e plano de aposentadoria. Podemos começar pelo começo, Rafa? Vamos, por favor. O que é... Vamos começar pela inflação? Show de bola. O que é inflação, cara? Vamos lá, eu gosto de explicar a inflação elencando em 3 pontos para ficar bem explícito para a galera, né? Então a gente vai começar falando a respeito de o que é uma moeda, o que caracteriza uma moeda com qualidade. O segundo ponto é o que a gente aprendeu com os gregos e com os romanos a respeito de inflação. E o terceiro ponto é justamente o conceito dos peixes no aquário, que eu gosto de chamar. Então acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é nas moedas antigas. Então a gente teve vários itens que foram utilizados como moeda, grãos num primeiro momento, Estados Unidos ou durante muito tempo peles. Uma das primeiras moedas boas que a humanidade teve foi o sal. Inclusive, o sal. Inclusive a palavra salário vem justamente do sal. Acredito que muita gente já sabe disso, né? É uma informação bem difundida, mas surgiu disso. E aí você pensa no sal, ele tem características ótimas para ser uma moeda. Primeiro que é um negócio que não estraga. Quando você comercializa grãos, isso é perecível. Você não pode guardar durante anos. Você vai ter problema. Segundo, é um negócio fácil de carregar. Grãos, você precisa de uma grande capacidade para carregar um volume alto. Sal é algo que está concentrado ali. Então, você consegue carregar de uma maneira muito fácil. Outro ponto, ele é facilmente dividido. Isso também os grãos têm essa mesma característica. E ele é um negócio útil. Então você consegue utilizar o sal, por exemplo, como conservante, para poder salgar uma carne, ou inclusive como um aspecto de saúde, né? Quem já ficou com restrição de sal sabe que isso gera uma porção de problemas. Você mesmo comentou comigo de um rapaz que ficou perdido na Amazônia. A primeira coisa, quando ele encontrou a sociedade, que ele pediu foi sal, porque... Inclusive, no nosso cérebro tem um mecanismo. Hoje, ele não é, digamos assim, tão difundido na sociedade, porque praticamente tudo que a gente come tem sal, né? Até mesmo se você pegar uma bolachinha aí, passatempo, traquinas, ela tem sódio, né? Então tem sal, por mais que seja doce, ela tem sódio. Mas a gente tem um mecanismo no nosso cérebro, nós, animais em geral, mamíferos e outros animais, que ele é específico para gerar fome por sal. Olha só. Porque na natureza nunca teve sal disponível. Inclusive esse cara que teve um acidente lá na Amazônia, ficou 40 dias na Amazônia perdido, a primeira coisa que ele queria, ele falou, cara, quando eu encontrei a civilização, a primeira coisa que eu queria era uma colher de sal. Estranho, né? É estranho pensar que o cara queria comer sal puro, cara. Eu já entendi isso porque na época de preparação do fisiculturismo eu errei na quantidade de sal. Eu achei que eu estava comendo mais e eu estava comendo menos na realidade. E aquilo me deu uma dor de cabeça insuportável durante 2 dias. E você sentia vontade de comer sal?
Sentia, mas Comida, eu falei assim, comida, eu vou manter ali entre 5 e 6 gramas por dia. Depois eu descobri que o ideal era em torno de 8, 9 gramas. Então eu comi sal, foi como se as coisas ficassem mais coloridas em volta. Uma sensação bem estranha. Então o sal veio, o salário vem de sal e ele foi uma das primeiras principais grandes moedas da humanidade. Exatamente. Inclusive o pessoal naquela época não sabia que você poderia retirar o sal dos mares, né? Você tinha que ir atrás de minas de sal. Depois, quando descobriram, facilitou muito mais o processo, mas naquela época não era algo conhecido, né? Então a gente já sabe basicamente que é uma moeda, né, as características que ela precisa ter. O segundo ponto que eu acho que é legal de comentar é a respeito dos gregos e dos romanos. Então o Estado ele tem uma característica de criar dinheiro, né, para poder sustentar algumas despesas específicas. Se você cria dinheiro de menos, a economia não funciona, porque as pessoas não têm por que trabalhar porque não existe dinheiro em circulação. Você cria dinheiro demais, você sufoca a economia, porque o dinheiro passa a não valer mais nada, você precisa de grandes montantes para conseguir comprar um pão na padaria, por exemplo. Os gregos conseguiram fazer isso muito bem. Então eles tiveram ali, né, sucesso na hora de decidir quanto dinheiro você vai injetar na economia ao longo da história. Mas já se usava moeda mesmo de metal? Já se usava moeda de metal. Né? Em uma das épocas ali já se utilizava moeda de metal. Os romanos, a primeira moeda que eles tiveram chama as. Era um moedão desse tamanho, assim, de bronze, que pesava 350 gramas. Meu Deus. Então, começou ali. O bronze era, para quem já estudou história, teve as eras do bronze, né? Era utilizado para armamento, utilizado para utensílios agrários, para questão de culinária. Então, um metal que tem um ponto de fusão que não é muito alto, você consegue fundir aquilo com uma temperatura relativamente ok, e um material extremamente resistente. Né? Menos resistente do que o aço, mas que ainda era bem resistente ali para as opções que eles tinham na época. Então, essa moeda ela também tinha uma utilidade. No final das contas, você poderia utilizar o material que tinha nela. Estou fazendo esse paralelo até, gente, para vocês entenderem que hoje dinheiro em papel, ou que não é nem papel, é só um número no aplicativo, é bem diferente das características de uma moeda forte, do que você precisa ter. E aí os romanos, a primeira besteira que eles fizeram foi durante as Guerras Púnicas, que foi uma guerra contra Cartago. Cartago era um império basicamente marítimo, eles focavam a economia deles em negociação e era um pessoal com um exército gigantesco. Tem a história de uma batalha que 50 mil homens desembarcaram ali na Sicília, eles tinham mais ou menos 1.000 cavalos e 60 elefantes, que eles pegaram lá da África. Esse número pode ser que esteja exagerado, era algo comum na época você exagerar até para a história ficar mais bacana, mas não era pouca coisa, né? Era algo extremamente expressivo. E aí a ideia que os romanos tiveram para conseguir vencer a guerra, para poder sustentar a parte econômica, de você poder pagar salário de exército, você poder enviar comida, você poder fazer novas armas, foi justamente começar a criar mais moeda. Eles pegaram o as, que tinha 350 gramas, e começaram a produzir muito mais. Só que chega uma hora que você não tem bronze suficiente para produzir aquilo. O que você faz? Você pode colocar um metal vagabundo, que não foi o que eles fizeram, para misturar ali com o bronze. O que eles fizeram foi começar a reduzir o tamanho. Perfeito. Então, cada vez você tinha um as menorzinho. Começou com 350 gramas. Na internet eu até tentei achar uma foto, só tinham as menores ali. Era tipo o tamanho de um prato, né? Era um prato. Eu imagino assim pelo peso, depende da espessura, né? Mas eu imagino que era algo mais ou menos desse tamanho, né? Era um moedão, 350 gramas, então né, um pote de creatina ali mais ou menos. É o peso dela, você quer ter uma referência ali de quanto pesava, né? Após as Guerras Púnicas, a moeda já valia 1/5 apenas. Então, para você ver como teve ali uns primeiros movimentos estudados de inflação. Eles perceberam isso. Depois a gente vai até entrar de volta ali num outro momento do Império Romano, quando eles tiveram que travar preços, aí já era outra moeda, que é o denário. Inclusive, denário também deu origem à palavra dinheiro. Então, tem algumas características legais, né? Mas o que eu acho que é bacana explicar também é a questão, né, o conceito do peixe no aquário. Para quem quer entender inflação, isso aqui é uma maneira simples de você conseguir guardar. A inflação ela funciona como se fosse um peixe num aquário. Se você coloca comida demais, você acaba matando esse peixe porque ele sufoca. Tem menos oxigênio na água, a água fica suja, esse peixe vai acabar sufocando. Isso seria uma inflação muito alta. Se você coloca comida de menos, você acaba matando esse peixe de fome, que seria ali um efeito de uma inflação zero ou até uma deflação. Então o governo ele tem que decidir quanto dinheiro ele vai injetar na economia. Existe uma faixa ideal de injeção. Você colocou dinheiro demais, você vai matar o peixe sufocado. Você colocou dinheiro de menos, você mata o peixe de fome. Então, acho que é importante entender esse conceito, porque fica uma maneira simples de entender sobre oferta monetária. Né? Tá, e quem que é o cara que bota a ração no aquário? É o governo. É o governo. É o governo. Ele que decide quanta moeda ele vai criar, principalmente para poder sustentar algumas despesas. Né?
Então, se a gente tem um governo que tem uma característica mais expansionista, que é uma característica que está mais presente, geralmente em governos de esquerda, não entro no mérito se é certo ou se é errado. Sim, é um fato. Eles são mais expansionistas porque existe uma necessidade de, digamos que, contemplar algumas pautas que precisam de mais dinheiro. Basicamente isso. Exatamente. A própria forma de lidar com dinheiro é diferente. Né? Se acreditam em conceitos diferentes. Né? Então você basicamente coloca muito dinheiro na economia, você fala assim, não, vamos gastar tudo que a gente precisa gastar para resolver os problemas, depois a gente vê no que isso vai dar. E depois a gente vê no que isso vai dar, em todas as situações gera a inflação que a gente está comentando. Né? Então um governo que gasta demais, ele tem várias formas de conseguir criar essa moeda. Ele pode emitir mais títulos públicos, né? Ele consegue criar realmente essa moeda, né, via Banco Central, papel moeda ou a moeda digital e distribuir por aí. Então esses são alguns mecanismos. Né? Tá. E por que na prática, assim, você falou do aquário e tal, mas para a pessoa que está nos assistindo aqui, Dona Maria, o seu Joaquim, que está aqui nos assistindo em casa agora ouvindo o podcast, como é que ele sente na vida dele a inflação? A inflação ela vai vir principalmente na perda do poder de compra. O meu produtor ele tem uma frase que me chama bastante atenção e ele comenta que as crianças estão ficando mais fortes. Acho que ele escutou isso de algum lugar. Né? Se você é dono dessa frase, né? Eu conheço ela através do meu produtor. Por que ele comenta disso? Porque ele fala que antigamente uma criança não conseguiria levar R$100 de compras para casa. A gente está falando de uma criança de 1994, 1995. Era muito volume de compras. Uma criança hoje em dia consegue levar R$100 de compras para casa. Por quê? Porque você volta cada vez com menos sacolas. Então a Dona Maria, o seu João, eles percebem isso justamente na interferência no poder de compra. A inflação ela é extremamente cruel, principalmente para os mais pobres. Por isso que, inclusive, quando você tem medidas, né, via Banco Central ou medidas de contenção de gastos, de redução de impostos para tentar baixar essa inflação, isso é interpretado também como uma política social. Porque a inflação ela prejudica principalmente o mais pobre. É aquela situação do elo da corrente sempre arrebentar no ponto mais fraco. Né? O rico ele consegue passar esse problema adiante. Então, se ele percebe que a matéria-prima está mais cara, o cara que é empresário, ele coloca aquilo sobre o preço do produto. Isso. Então, aumentou o preço do fertilizante, vai aumentar, consequentemente, o preço da comida. Isso. Quando chega no pobre, que é assalariado, muitas vezes está ali ganhando 1 salário mínimo, 2 salários mínimos, ele não tem para quem passar esse problema. Ele vai ter que ir no mercado comprar comida, ele vai ter que pagar a conta de luz, internet, aluguel, então... Aí é o cara que compraria R$30 de carne vermelha, agora a carne vermelha está R$40, então ele vai ter que começar a comprar frango, e o que comprava frango vai ter que comprar ovo, e o que comia ovo não vai conseguir comer mais nada. É exatamente isso. Entendi. É exatamente o efeito. Então a inflação em nossas vidas, ela se traduz na ideia de que R$30 em 2025, em 2024 não compra tanta coisa quanto R$30 em 2002. Exatamente. Então, R$30, quem tinha R$30 em 2002, teoricamente, tinha mais dinheiro do que quem tinha quem tem os mesmos R$30 hoje. Exatamente. Isso é inflação. E aí a gente pode... Os R$30 perde a capacidade de comprar novas coisas. Exato. E aí muitas vezes as pessoas interpretam a inflação como uma coisa ruim. E na maioria dos casos ela realmente é. Mas para quem entende sobre investimentos, em algumas situações você consegue tirar proveito dessa inflação. É justamente alguns pontos que a gente vai falar principalmente na aula 4. A gente começa a conversar a respeito de rendas fixas. Então, você fala muito que conhecimento ele é poder, né? Ou ele é substrato para a mudança. Então, as pessoas que têm esse tipo de conhecimento muitas vezes conseguem se beneficiar desse cenário. Cenários inflacionários geralmente são os mais fáceis, né? Eu, como assessor, consigo colocar dinheiro no bolso dos clientes, acelerar um projeto de aposentadoria. Porque geralmente o risco está mais elevado, um país com mais inflação é um país mais arriscado. Então você com as rendas fixas, que são títulos menos arriscados, você consegue receber uma remuneração muito melhor do que quando está tudo muito tranquilo. E aí você tem que buscar risco em ações, em outras classes de ativos, por exemplo. Né? Entendi. Então, de fato, um cenário inflacionário, realmente quem é mais prejudicado é o mais pobre. O mais rico tem mais até flexibilidade de investimento seguro. Mas a gente vai falar sobre isso na aula 4. Deixa eu te perguntar sobre inflação ainda, cara. E por essa razão que a gente não tem mais moeda de R$1 circulando, além de obviamente a gente não usar mais dinheiro físico, mas eu lembro que tinha notas tinha 50 centavos, tinha acho que 1 centavo, né? Tinha 1 tinha centavo. Moeda de 1 centavo, né, cara?
E na época você comprava coisas com uma moeda de R$1. Você ia no mercadinho, comprava 2, 3 chiclete. Hoje em dia, no caso as moedas, elas foram... Pô, teve que fazer de 50, depois teve que fazer de 100. Tem nota de 200 já? Já tem nota de 200. Pois é. É o Lobo Guará. Isso é por causa da inflação. Você precisa aumentar o valor da moeda. Sei lá, daqui a pouco vai ter moeda de 1.000. Exatamente. Moeda como, por exemplo, o euro, a gente tem 500 euros, né? E nem uma moeda tão inflacionária assim. Então, chega um determinado ponto que não vale mais a pena o governo fazer moeda de 1 centavo. Isso não vai ser utilizado na economia de maneira eficiente. Entendi. Moeda de R$1 também já não faz mais muito sentido. Eventualmente, até nota de 2 é um pouco mais difícil de você conseguir encontrar. E uma coisa que me chama a atenção também, antes da gente avançar aqui no tópico, eu tinha muitos conhecidos dentro da academia, na universidade, que dentro da universidade, não sei se você sabe, é muito comum o pessoal ter colaboração no exterior, né? A galera da academia tem muita colaboração nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia e tal. E uma das coisas que o pessoal comentava é que, gente que tinha colaboração desde 2001. Eu lembro um professor, hoje ele não está mais entre nós, mas ele comentou que ele tinha colaboração nos Estados Unidos desde 2001, os alunos dele ia para lá e toda vez eles compravam a Coca-Cola, o McDonald's pela mesmo preço de 2001 até 2016, 2015 era igual. Toda vez era $1, $2, $1, $2. Enquanto aqui no Brasil, em 2001 a gente comprava uma Coca-Cola por R$1, sendo que hoje sei lá quanto que tá uma Coca-Cola hoje, R$5, R$6. Então, lá não tem inflação? É por isso que o preço não subia? Todo país tem, mas lá a inflação é mais controlada. E ela é controlada justamente pela forma como se governa. Então você tem uma política de menos impostos. Isso ajuda a controlar a inflação, porque imagina comigo, você quer baixar o preço de alguns produtos. O governo Bolsonaro fez isso. Ele quis baixar o preço na canetada e o que ele fez? Cortou parte do imposto da gasolina. E como boa parte do nosso transporte é rodoviário, isso interfere no preço de várias outras mercadorias, não só no preço de quem vai ali e abastece. Então, dessa forma, você consegue baixar a inflação. Entendi. O Brasil ele tem muita margem para cortar imposto e para baixar a inflação se ele quiser. Estados Unidos, essa margem já é mais apertada, porque os impostos são menores. É tipo um cara que já é muito magro, é difícil emagrecer mais. Exatamente. E outro ponto é a eficiência na hora de se gastar dinheiro. O Brasil ainda tem pontos de ineficiência que lá a gente vê que acaba funcionando um pouco melhor. O ambiente empresarial é um ambiente mais favorável. A maneira como se tributa é uma maneira mais eficiente. Então lá eles têm uma tributação gigantesca para dividendos, 30%. Mas o dinheiro dentro das empresas praticamente não é tributado. Aqui no Brasil a gente tributa, toda vez que você faz uma venda você é tributado. Se é empresário, você está vendo isso na prática, no dia a dia. O pessoal que está nos assistindo que é empresário também sabe. Você vendeu, pagou imposto. Vendeu, pagou imposto. A não ser que você esteja numa empresa que é lucro real, que é a última modalidade possível ali, que daí você só paga realmente pelo lucro. Mas é muito mais burocrático para você conseguir chegar nesse estágio, né? E o que isso se relaciona com taxa Selic? Inflação e taxa Selic, qual que é o casamento? Show de bola. A taxa Selic, eu gosto de explicar ela dividindo em 2 pontos. Taxa Selic mais alta e a taxa Selic mais baixa. Em resumo, quando a gente fala de taxa Selic, ela significa o custo do dinheiro na economia. É um instrumento de política monetária nacional decidido pelo Banco Central a cada 45 dias numa reunião que se chama Copom. Isso aí é famoso no mundo É famoso. dos divulgadores de finanças, né? Cada 2 meses os caras vão lá, reunião do Copom, dá uma mexida no mundo. Exato, assim. Porque é um conteúdo fácil de gerar, esse é um ponto que facilita a divulgação, né? Você simplesmente joga ali a nova taxa, né? E tem um impacto direto na economia. Tanto é que a gente tinha uma expectativa que a Selic iria baixar no Brasil, e agora a nossa expectativa já é que ela se mantenha ou eventualmente vai até subir, porque a inflação começou a acelerar. Tá, o que tem a ver Selic com... O que é Selic primeiro? A taxa Selic ela é basicamente uma meta. Então você coloca ali, você decide quanto é aquele valor, é a meta ali de quanto que o dinheiro vai ser negociado. Quem decide isso? É o Banco Central. Esse é o Banco Central. É o Banco Central. E a partir dali você utiliza isso para tirar dinheiro da economia ou para colocar dinheiro na economia. Tá. Se a gente pega o exemplo do aquário, seria mais ou menos um filtro no aquário. Tá. Então você liga a Selic mais alta, que seria o filtro, você consegue limpar a água. Você retira dinheiro da economia, você retira aquela comida em excesso do peixe. Ao mesmo tempo, você não pode retirar demais, senão você mata o peixe de fome. Então, Selic não pode ficar
extremamente alta. E por que o... Como é que tira dinheiro da economia? Tira dinheiro da economia justamente emitindo títulos públicos, por exemplo. Você oferece um prêmio gigantesco, onde vale mais a pena as pessoas investirem do que as pessoas gastarem. Então esses títulos públicos que você às vezes me liga lá pra gente fazer os investimentos? Exatamente. Aí esses títulos, que a gente vai falar mais pra, imagino que no episódio 4 a gente vai falar de títulos públicos. Só de 4, tá. Rendas fixas. Então, legal. Ó, olha como é interessante, os episódios vão se linkando, né? Então, basicamente, o Banco Central toma a decisão lá, aí tem interferência governamental? Tipo, teoricamente, era para não ter? Tem. O Banco Central ele é independente hoje no Brasil, só que as pessoas que são colocadas ali foram decididas pelo governo. Mas eu digo, na teoria, era para não ter. Na teoria era para não ter. Mas era para não ter. Tem. Tá, fechou. Mas eu quero saber a teoria de quem desenhou esse sistema. Não era para ter interferência. Não era para ter interferência. Era para ser uns caras sentados em outra sala, conversando entre eles, sem falar com o governo. Exatamente. Tá. Ok, então o Banco Central fala assim, precisamos tirar dinheiro da economia. Aí ele vai lá, emite um título e fala, se vocês derem o dinheiro de vocês para nós, a gente te dá uma recompensa daqui a algum tempo. Exatamente. Em vez de vocês gastar no mercadinho ou investir na própria empresa. Exato. Entendendo isso em escala, vamos supor que você tem uma empresa de construção civil, uma empresa de pisos. E aí a tua empresa cresce em torno de 12%, 13% ao ano. Isso são números reais. Ali, quando a gente fala de economia real, é bem diferente do mercado digital. No mercado digital as margens são muito maiores, mas economia real, construção civil, indústria, varejo, as margens são bem mais apertadas. Essa empresa cresce 12% ao ano. Num ano muito bom, cresce 13%, eventualmente 14%. E aí essa pessoa é assessorada por mim, por exemplo. Ela vê ali a taxa Selic em 13,75%, que é o que esteve no passado. Ela bate o olho para a rentabilidade da carteira dela e fala assim, caramba, Rafa, entendi. Vale muito mais a pena eu deixar o dinheiro aqui contigo, podendo resgatar esse dinheiro a qualquer momento, num título extremamente conservador, um Tesouro Selic, por exemplo, ou um fundo com liquidez diária, ou um CDB com liquidez diária, e não se assusta, a gente vai falar sobre todas essas classes de ativos, mas ele percebe que não vale a pena ele expandir o negócio dele. Construir um galpão para vir uma ventania, derrubar tudo. Exatamente. No caso... dessa história especificamente era um galpão. O cliente pensava em construir. Eu achei estranho porque ele começou... Nosso combinado era mandar entre 50 e 100 mil reais por mês para a conta PJ. Vários meses seguidos começou a aparecer 500, 600, 400, 500. Eu falei assim, poxa, a gente não ia expandir o negócio? Não era isso que a gente tinha combinado? O que aconteceu? Está expandindo, as coisas estão dando muito certo. Ele falou assim, Rafa, eu mudei de ideia. Vou segurar durante algum tempo porque eu vi que está dando muito dinheiro aqui nas rendas fixas. Afinal das contas, isso não é legal para o governo. Porque empregos deixam de ser gerados. Claro. Alguém ia ter que construir o galpão do cara, né? Exatamente. Alguém ia ter que pintar, ele ia comprar o tijolo de alguém, ia comprar o cimento, a economia ia girar, né? Exatamente. Mas isso aí que você falou já é bem bacana, porque percebe que você falou que ele ia comprar o tijolo e ia comprar o cimento. Menos pessoas comprando, você reduz a demanda. Inflação que interfere nela é a oferta e a demanda. Se reduz a demanda para a mesma oferta, o pessoal começa a vender aquilo um pouco mais barato. Então é dessa maneira que você enxuga a economia, que você consegue retirar dinheiro dela. Que massa. Legal. Então, pelo que eu estou entendendo, a inflação, ou melhor, quanto de dinheiro é jogado, quem decide o quanto de dinheiro é jogado na sociedade é o governo. Exatamente. Quem decide o quanto vai tirar de dinheiro ou botar mais ou se fazer ele circular mais é o Banco Central. Exatamente. Imagino que a lógica dos dois serem separados é justamente para um controlar o outro. Isso até para não ter uma interferência, né? Um conflito de interesse direto. Isso. Por quê? Isso lidando com casos reais. O governo ele sempre vai querer uma Selic mais baixa. Por quê? Porque os resultados do governo são melhores com uma Selic mais baixa. A gente acabou de falar que gera mais emprego, gera mais produtividade, então aumenta os números de PIB, por exemplo. Os indicadores de desemprego caem. Exatamente. Os indicadores econômicos ficam muito melhores, né? Por quê? Porque o empresário ele consegue pegar dinheiro mais barato. Ele toma crédito mais barato com uma Selic mais baixa. Só que ao mesmo tempo você dispara a inflação no final das contas. Então você não pode manter essa Selic baixa demais. Entendi. Daí que o conflito que estava tendo, e teve um conflito bem claro ali entre o Banco Central e o governo atual nesses últimos meses, foi a questão do governo falar assim, baixa a Selic, a gente quer uma Selic mais baixa. Eles falaram assim, vocês querem uma Selic mais baixa? A gente precisa de mais responsabilidade fiscal. Reduz os gastos, começa a baixar impostos. Porque senão a gente vai ter um problema danado com inflação. E a meta de inflação não é do governo, a meta de inflação é do Banco Central. Eles têm uma meta de inflação para cumprir. E a ferramenta que eles têm é justamente decidir a taxa Selic. Entendi. Aí uma vez eles decidindo a taxa Selic, eles têm autonomia para emitir esses títulos públicos e tentar alcançar essa meta?
Tem. Quem emite daí toma essa decisão é o governo através do Banco Central, né? Tá, peraí. Essa decisão daí é em conjunto. Ah, tá. Então o Banco Central levanta a bandeirinha e fala, a gente quer Selic aqui. Aí o governo, teoricamente, teria que acatar essa decisão? Exatamente. Ou é política? É política. Isso vai ser decidido em conjunto ali, quanto que vai ser colocado de título público na economia, né? Mas vamos pensar no título mais básico, que é o Tesouro Selic. Ele vai ser emitido à vontade, vai de quanta demanda existe para poder absorver esse tipo de título, né? Tá. Agora vamos só voltando um pouquinho para continuar esclarecendo algumas coisas. Você comentou que a inflação tem a relação com demanda e oferta, né? Que se você emitir mais título público, o empresário, em vez de construir o galpão e contratar gente, comprar tijolo, comprar cimento, comprar tinta, contratar o cara vai receber um dinheiro por isso, vai comprar mais no mercado, vai comprar um tênis, vai comprar um negócio e assim vai indo, né? Vai estimulando a economia. Você emite um título, você meio que suga dinheiro para aquele título, enxuga aquele dinheiro do mundo real, da economia real, e isso reduz a inflação porque está reduzindo a demanda. Exatamente. Então a oferta se mantém, as pessoas estão comprando menos tijolo, o cara tem que derrubar o preço. E quando ele derruba o preço, a inflação desce. É exatamente isso. É isso? Mas existem outras coisas, imagino, que mexam na inflação, né? Por exemplo, se... sei lá, cara, dá uma seca ferrada no Brasil. Exato. A situação no Rio Grande do Sul, por exemplo. Eu gosto de trazer exemplos reais porque fica mais palpável para o pessoal. A questão é, tu tá falando que existe um mecanismo pelo qual o Banco Central consegue emitir títulos para fazer com que a pessoa tenha uma redução da demanda. Mas a oferta, se mexer, também pode afetar na inflação, né? Exatamente. Acho que foi o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Na verdade, o Rio Grande do Sul também foi um aumento da demanda. Por quê? Porque as pessoas perderam tudo. E aí, vamos supor que era vendido no Brasil 20 mil colchões por ano. E aí, em 2 meses, precisou de 150 mil colchões, porque o pessoal perdeu tudo. Aí as indústrias de colchão olham e falam assim, poxa, não tem como a gente produzir isso. Pandemia, álcool em gel, né? Exatamente. Caríssimo. Tanto é que o Ministério Público teve que, acho que, intervir e falar, não pode vender mais caro que isso. Exatamente. Teve que começar a segurar. Abuso, né? No Rio Grande do Sul, a gente vê até que teve até pela mobilização, né, de todo o Brasil, teve mais bom senso por parte das empresas de, não, vamos manter os preços aqui porque vai ficar muito feio se a gente subisse. Mas chega uma hora que não tem como deixar de subir, que é uma questão de oferta e demanda. Quando a situação esfria, aí você fala assim, bom, a gente vai ter que cobrar mais caro porque tem gente disposta a pagar mais e a gente não vai conseguir entregar para todo mundo. Então a gente vai entregar só para quem conseguir pagar aquele valor, né? Uhum. Perfeito. Eu acho até, não sei se vai mudar de tópico, mas eu acho que é legal mostrar umas imagens para a galera, o pessoal entender, contextualizar bem a questão da Selic com... Deixa eu ver se é esse aqui, ó. Bota grande na tela pra galera aí, tá, Carlão? Pessoal aí. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Será? Esse é legal, pô, pra falar rapidinho. Esse aqui é bacana pra comentar, também é de inflação, né? Então aqui a gente consegue ver a desvalorização do real, ó. É bem intuitivo pra mostrar pra vocês. Ali embaixo tem 1994, o ano que eu nasci. É o ano do Plano Real. Foi aqui que a gente conseguiu sair da hiperinflação. A gente começou a organizar muito melhor. E aí você vai ver o que fez a gente conseguir sair da inflação. Além da criação de uma nova moeda, né? Já tinham criado várias. Um dos principais pontos foi mais responsabilidade fiscal. Se comprometer a gastar menos. Nesse tipo de situação eles até subiram... O que é responsabilidade fiscal, para a galera entender? Responsabilidade fiscal é o que a gente aprendeu na aula 1. Né? Tá. Trazendo Só que é o de governo. pessoa física, só que é o governo. Então, não gastar, cuidar... Exatamente. É gastar o que você pode gastar, não gastar mais. O problema... Quando a gente olha para governo, é que se eu gasto... Vamos supor assim, a família ela muda ela tem um líder a cada 4 anos. Então eu chego aqui, eu gasto à vontade. Eu levo os filhos para viajar, eu troco o colégio, é roupa nova para todo mundo, é restaurante, é carro. Aí passo tudo no cartão de crédito. E aí vou rolando aquela dívida, vou deixando aquele problema crescer. Daqui a 4 anos eu falo assim, gente, até logo. Né? E aí entra o próximo. Daí ele vai olhar para as finanças e fala assim, caramba, o que fizeram aqui? Mas o cara que tava ali antes parece um cara legalzão. Aí o novo cara parece, poxa, malvadão. Tava tão legal com o outro aqui, mas é que uma hora essa conta chega. E ela demora para chegar. Esse é o problema, né? É você colocar a mão numa panela quente, só que você só vai sentir queimada ali há 2 anos. E o pior é que o cara novo que entrar, que vai passar de malvadão, mas tá fazendo bem para a população que é cortando um monte de coisa para recuperar essa responsabilidade fiscal... Ele vai... O benefício que ele está gerando vai vir só no próximo, que talvez volte o cara bom. É exatamente isso. Esse é o grande problema da política.
né? Porque... Mas, cara, a gente como população colhe o que a gente está plantando, né, meu? Exato. Por isso que é tão importante a questão de educação financeira, Exatamente. né? A gente está comentando aqui. Mas o que esse gráfico está mostrando? Esse gráfico ele basicamente mostra o valor que tinha R$100 quando começou o Plano Real. Né? Então aqui, por exemplo, era $1 para R$1 e a desvalorização que ele veio tendo. Ou seja, quem tinha R$100 em 1994, hoje esses R$100 valeria 14? Valeria 14. Então o que você consegue comprar hoje com R$100, naquela época você só precisaria de 14. Esse é um bom jeito de Na verdade, fazer aqui o gráfico vai até 2021. Tentei achar gráficos mais recentes, mas com qualidade, bonito. Esse aqui era o melhor de todos. Agora está na faixa de uns R$13. Então o que você comprava em 1994 com R$13, hoje para fazer as mesmas compras no mercado você precisa de em torno de R$100. Tá, e aí digamos que a pessoa em 1994 tivesse R$10.000 na conta. E ela não botou esse investimento num tipo de ativo que renda pelo menos mais que a inflação. Esses R$20.000 derreteu, mesmo sendo R$20.000. Continuou valendo R$20.000. A diferença é que R$20.000 hoje compra muito menos coisa. Exato. Então naquela época... O número é o mesmo, né? Na conta vai aparecer o mesmo número. Exatamente. Eu acho que mostrando alguns produtos para a galera talvez fique um pouco mais intuitivo. Então o cara que tinha R$10.000 em 2024 ou R$20.000 em 2024, hoje, em 1994, hoje essa pessoa enxergaria o mesmo número na conta bancária, só que conseguiria comprar muito menos coisas se ela não botou o investimento pelo menos num ativo que renda mais que a inflação. Exatamente. Então a gente comenta muito que a inflação é uma forma de tirarem dinheiro do teu bolso sem que você perceba. Exatamente, cara. Porque você fala assim, não, ainda tem R$100 aqui. Só que quando você vai no mercado, você fala assim, as coisas estão mais caras. Exato. Na verdade, quem tirou esse dinheiro do teu bolso foi o governo com gastos mais altos. Perfeito. Você ia mostrar o que aí? Deixa eu mostrar aqui para vocês, né, que eu acho que é bacana para a gente entender. Vou apresentar legal, aqui, ó. Eu fiz um esquema, né? Fazer um... Não é jogo dos 7 erros, né? Mas aqui a missão de vocês é conseguir comparar, ó, por exemplo. Esse aqui é nos anos 90. Não sei se é 94, 95, 96. Não tinha como saber porque é muito antigo. Mas vamos supor que seja, na pior das hipóteses, 94, que é quando a moeda foi criada, né? O açúcar estava custando 69 centavos. Hoje, aqui é de 1 quilo. Aqui no próximo já é de 5 quilos. Mesmo assim, a gente vê ali 17 dividido por 5, vamos supor que esteja mais ou menos ali num R$3, R$4. A gente já vê que subiu bastante. Arroz, aqui os dois são de 5 quilos. Então a gente pega o verde com o verde, ó. De 3,28, 5 quilos, foi para quase R$30. Caramba, cara. Olha como o preço do arroz subiu. Isso aqui, inclusive talvez um dos efeitos aqui, isso aqui é no carnaval desse ano, né? Não sei se a situação no Rio Grande do Sul já estava começando a apertar, mas talvez seja um dos motivos para o arroz estar um pouco mais caro ali do que o normal, né? Só a gente vê o quanto subiu. Isso aqui subiu quase 10 vezes, comparado com o panfleto. Macarrão não subiu tanto, ó, 0,88 centavos. Agora está em torno de 2,99. Quando a gente olha para molho, era 0,62. Hoje a gente consegue comprar o molho. Aqui até sumiu, mas o molho ele tá ali, ó, aqui 1,20, pra gente. 1,29. 1,29. Exatamente, né? E que você consegue comparar vários produtos, né? O azeite, por exemplo, tá aqui e aqui a gente tem outro azeite. Esse azeite tá até barato demais, agora tá ele já tá bem mais caro, né? Então pra gente ver o quanto que subiu. Olha que louco, cara. Naquela imagem de lá, de 1990 e lá bolinhas, cara, de verdade, velho, daria pra fazer um cálculo melhor aqui, mas eu acho que com R$10, contando com azeite, com R$10 você comprava todos os produtos. Na imagem de lá. É bem provável. Olha lá, ó. Tirando o azeite, né? Ali. Não, tirando o azeite. Tira o azeite que é 5. Eu acho que o resto tu compra tudo com... E ali fazia sentido ter moeda de 50 centavos, né? Exatamente. Porque os molhos é 62 centavos. Moeda de 1 centavo, 62 centavos. Exatamente. Hoje em dia... Tu dava uma moeda de 50, uma de 10 68 e uma de 2. aqui, por exemplo. Então, parece uma realidade completamente diferente, né? Doido, né, cara? A gente consegue daí ver exatamente o efeito da inflação, né? Quem quiser brincar, tem vários desses na internet, né? É só pesquisar ali por inflação, né? Panfleto. E aqui eu procurei panfleto 2024. A gente consegue fazer alguns comparativos, né? Então, beleza. Então aí a gente tem uma série de produtos mostrando o que é a inflação.
E realmente, cara, se em 1990 dá para comprar tudo aquilo lá com 10, 15 reais, hoje aqui 10, 15 reais você compraria, sei lá, velho, o açúcar. Então, contextualizando a tua pergunta, 10 mil reais você conseguia fazer 1.000 compras dessa, que a gente está contextualizando, né? Hoje, talvez você conseguisse fazer 100, 150 compras, né? Por isso que é tão importante você conseguir investir da maneira adequada. Ter o patrimônio não só corrigir em cima da inflação, mas ter um ganho adicional, que é o que a gente chama daí de ganho real, né? O que excede a inflação propriamente. E como é que fica a questão de, por exemplo, historicamente no Brasil? Você tem mais alguma imagem aí? Bota aí, acho que tenho mais uma, dá até pra gente responder com a próxima imagem, a questão do historicamente. Bota aí. Isso, essa era a minha pergunta. Como é que tá a inflação? Esse aqui vai até 2016 só, mas a inflação atualmente agora está em 4%, acelerando. Então a tendência é que esse ano já feche nos 4,5%, depois 5%, 5,5%. Aqui que eu acho que é legal de mostrar nessa imagem para o pessoal, para entender exatamente o que é a relação de inflação com a Selic, uma vez que a gente já explicou os dois. Então aqui vocês podem perceber em vermelho a gente tem a taxa Selic. Em azul a gente tem a inflação. E aqui é a inflação nos últimos 12 meses. Então o que ele faz? Ele vai somando os 12 meses anteriores e tem aqui. Quando passa para cá, ele soma de novo os 12 meses anteriores. Então ele vai sempre correndo ali o período, fechando numa janela de 12 meses e marcando esse ponto aqui na nossa curva em azul. O que é legal de vocês perceberem, Geralmente... Por que tem esses picos primeiro aí? Aqui provavelmente é alguma questão econômica que aconteceu, Gastos mais altos, às vezes algum tipo de estresse, Provavelmente a gente vai ver um pico que foi gerado por gastos mais altos do governo e pela situação no Rio Grande do Sul. Então a gente vê um pico para baixo, por exemplo, no final do governo Bolsonaro, quando baixaram o preço da gasolina, o imposto da gasolina. Então a gente vê esses movimentos discrepantes. Qual que é a lógica de baixar o preço do imposto da gasolina com reduzir a inflação? Qual que é exatamente o ponto que liga as coisas? Vamos lá, vamos pensar o seguinte. Essa caneca aqui, ela teve um custo para ela ser produzida. Então, a cerâmica para produzir ela, a argila, por exemplo, ela provavelmente foi extraída por uma máquina que utiliza diesel ou gasolina. Ela foi transportada utilizando gasolina ou diesel até uma indústria. A indústria produziu essa xícara e essa xícara teve que chegar até aqui em Florianópolis. No mercado e... No mercado. Então, olha quanto de gasolina foi gasto nessa xícara aqui, que a gente olha para ela e não fala, não tem gasolina aqui, não tem diesel aqui. Mas, na verdade, tem. Então, não interfere só no custo dos transportes para a gente propriamente. E no caso, tu tira o imposto, fica mais barato para as indústrias transportarem a cerâmica, o carvão que queimou lá para derreter a cerâmica, a indústria que levou a tinta para um lugar e para outro para pintar o negócio e a indústria de transporte que trouxe a caneca até o mercado. Tu tira o imposto da gasolina ou ela fica um pouco mais barata. Como fica mais barato para a indústria produzir essa caneca e transportar ela para lá e para cá? Para nós, consumidor, chega mais barato também. Chega mais barato. Isso. E aí é um ponto bem interessante que o pessoal fala assim, mas o empresário ele não vai querer baixar o preço. Mas ele o vai concorrente manter igual, baixa. Vai aumentar o lucro. O concorrente baixa, né? Já matou a charada. Aí ele se força a baixar também, senão não vende. E se ele não baixar, o cara do lado baixa e vende muito mais do que você. Então, no final das contas... entendi. Tem uma situação de travamento de preços que a gente pode conversar depois, mas é algo que não funciona de forma nenhuma. Os romanos tentaram, a Argentina tentou, Venezuela tentou. É algo que simplesmente não funciona. Mas aqui o que é legal de mostrar nesse gráfico especificamente é que geralmente é a inflação que comanda, Então a inflação começa a subir primeiro, você tem que subir a Selic junto. Então começa com a inflação. Talvez ela aqui no gráfico fique um pouco mais difícil de ver, mas ela sobe um pouquinho antes. E aí já vem acompanhando. Isso é questão de que esse pouquinho antes é 30 dias antes. 30 dias antes. É a próxima reunião do Copom, eles já sobem. Nos últimos 2 meses a inflação já veio um pouco mais alta do que se gostaria, do que se previa, O pessoal estava pretendendo manter a taxa Selic ou baixar. Agora já falam em manter ou em subir. Porque já perceberam, falaram assim, poxa, vamos ter que jogar isso aqui um pouquinho mais para cima para segurar a inflação, senão daqui a pouco isso começa a correr numa velocidade absurda. E ninguém mais consegue pegar. Então a gente vê que sempre acontece aqui da inflação vir primeiro. A inflação começou a ameaçar a subir, eles continuaram com a Selic igual, daqui a pouco falaram assim, isso aqui vai subir. E aí se não tivesse feito esse movimento aqui da curva em vermelho, muito provavelmente a gente teria visto uma inflação subindo pra caramba. Supor que eles baixassem aqui, Talvez mais para cá a gente consiga ver aqui exatamente esse tipo de movimento. Aqui eles vieram baixando a Selic. Por quê? Foi um movimento durante
Não, aqui até não foi durante a pandemia, mas tem um gráfico bem parecido com a pandemia. Vieram baixando Selic, baixando Selic, baixando Selic. Aqui a inflação continuou e daqui a pouco ela começou a ameaçar disparar. Daí sobe. E aí eles sobem a Selic de novo para segurar. E aí quando ela começa a ameaçar cair, eles mantêm constante e vão derrubando ela aos poucos. E cara, a Selic subir assim para controlar a inflação é tanto para evitar que a Selic seria os juros, né? Exatamente, os juros. Basicamente juros. Então ela, pelo que eu estou entendendo, ela atua, me corrija se eu estiver errado, ela atua em dois braços. O primeiro é para tornar o dinheiro mais caro. Exatamente. E Selic mais alto, os juros fica mais alto, então o cara pega menos empréstimo para comprar um carro, você meio que dá uma asfixiada ali no empréstimo para a galera não pedir empréstimo e consumir, então tu reduz o consumo por dificultar o acesso a crédito, tanto para empresário quanto para pessoa física. Esse é um dos braços. E o segundo, o governo emitindo título para o cara não gastar no comércio e investir o dinheiro, é por esses dois momentos. Exatamente. Você consegue enxugar dinheiro da economia, né? Seria o filtro do aquário, por exemplo. Né? Perfeito. Você tem mais alguma imagem? Que joguinho... É um joguinho, né? É um ping-pong. É um joguinho. O problema é quando o governo tenta interferir... O problema é quando o governo está nos dois lados do ping-pong. Como é que faz daí? O que... No caso, o maior interesse do governo o maior interesse do governo em um cenário... E aqui eu não estou falando de governo nenhum, tá? Eu estou falando de governo. Não estou falando de partido ou de pessoas que estão lá na presidência ou no Congresso e tal. Eu digo que o maior interesse do governo, como entidade que está lá governando, em manter a Selic flat num cenário de inflação subindo ou derrubar a Selic num cenário de inflacionário, é a vitrine. É realmente Exatamente. a vitrine. É os números. É resultado econômico. Entendi. Só que a gente tem um exemplo que a gente dá bastante na assessoria, né? É um exemplo que marca, talvez fique fácil o pessoal decorar, né? Mas a gente compara a taxa Selic como se fosse uma quimioterapia. Então é um remédio extremamente amargo. Você precisa fazer muitas vezes, mas você sabe que vai ter uma porção de colaterais. Só que se você não fizer, é muito pior. Então é um remédio que tem colateral, que é um remédio amargo, né? Entendi. E no caso, esse amargor ele é sentido como para o público? Principalmente por pouco acesso a crédito? Pouco acesso a crédito, exatamente. A inflação ela fica mais controlada, menos dinheiro na economia, então parece que as coisas estão mais paradonas. Menos dinheiro na economia, você vende menos também. Então a economia começa a ficar mais estagnada. Dá uma morosidade, assim. Talvez no final do dia, no final do mês, o caixa do mercado fecha um pouquinho mais abaixo. Exatamente. Então, em curto prazo, é ruim. No curto prazo é ruim. É um remédio amargo que a população sente, assim. Exato. Mas às vezes a inflação mais alta é muito pior. Porque com a inflação mais alta, a pessoa mais pobre vai ver os preços subindo no mercado toda vez que vai lá. A pessoa mais rica também, mas o mais rico guarda menos dinheiro. O mais pobre troca o frango por ovo, troca a carne por frango, então começa a passar dificuldades em qualidade de vida realmente, né? Em condições básicas ali de se alimentar. E como é que faz para explicar isso para grande parcela da população, cara? Porque a grande parcela da população quer o resultado rápido, né? Ele quer sentir rápido ali. E aí quando realmente isso daí é uma bela arma política para ser usada para campanha ou para posicionamento de partidos, né? É que o que a gente pelo menos tem visto de resultado rápido, está muito atrelado à redução de custos por parte do governo. Quando você começa a reduzir custo, né, começa a fazer sobrar dinheiro, consegue começar a baixar impostos, aí a coisa começa a fluir um pouco melhor. Tá. Só que muitas vezes existem partes interessadas da nossa sociedade hoje que vão perder alguns privilégios, que vão perder alguns benefícios. E aí o pessoal não tem tanto interesse nesse ponto. Né? E outra coisa, cara, que eu ia te perguntar... Quem que escolhe o presidente do Banco Central hoje? Hoje é o governo atual. Então ainda está o presidente que o Bolsonaro colocou, mas o Lula já escolheu mais um. Lula junto com a Haddad, né? Tá, mas daí no caso a eleição presidencial é a cada 3 anos e o mandato do presidente do Banco Central são 4 anos. Perdão, a eleição presidencial é a cada 4 anos e o mandato de cada presidente do Banco Central também é 4 anos. Exatamente. E ele é intercalado no meio do mandato, imagino que de propósito, né? Exato. Para pelo menos o cara ficar 2 anos com o escolhido do governo anterior. Exatamente. Para meio que dar um contrabalanço ali. Tentar pelo menos, né?
Exato, e tem uma característica interessante, né? Porque quando a gente fala de impeachment, por exemplo, acho que é legal comentar disso, porque nosso país tem uma cultura relacionada a esse ponto. Não é interessante você fazer impeachment nos primeiros 2 anos de governo, porque se é nos primeiros 2 anos, eles chamam novas eleições. Se é depois de 2 anos, você coloca o vice. Entendi. Então, o governo tende a ser um pouco mais responsável a partir do 2º ano, porque ele está com a corda mais firme no pescoço, né? Entendi. Pô, e aí no final do cenário, o povo fica na última linha da prioridade para esse tipo de Exatamente. O decisão, povo... né, cara? Eu acho que a única salvação para o povo é justamente a educação financeira. É conseguir entender como é que o dinheiro funciona, porque aí vai votar de uma maneira mais adequada, ou entendendo as consequências de quando você vota no lado ou quando você vota no outro. Vai conseguir, independente da questão política, enxergar os benefícios que você tem através dos investimentos para conseguir ganhar dinheiro em cenários inflacionários ou ganhar dinheiro em cenários com menos inflação. Né? E num cenário desses aí, qual que seria a estratégia que alguns países tentaram utilizar de travamento de preço? Qual que seria o racional por trás? Racional por trás, né? Acho que é legal contar a história de Roma. Né? Nessa época, a moeda já era ali o denário, né? Que deu origem ao dinheiro. E chega um determinado ponto que, pelas grandes obras que eles estavam fazendo, diversas guerras, né, eles continuaram ali com aquela mesma política. Dessa vez não diminuindo o tamanho da moeda, porque ela já era pequenininha, era uma moeda pequena de ouro, mas misturando outros metais. E mesmo assim, moeda nenhuma dava conta. O que o governo fez? Acho que é o Diocleciano, se não me engano. Você que gosta de nomes diferentes para filho, fica essa sugestão. É Diocleciano. Você aí, pô. Tá mais no páreo. Tá mais perto, né? Então, o que aconteceu com o Diocleciano? Ele resolveu que o único jeito era travar os preços. Então, o que ele fez? Ele tabelou mais de 1.000 produtos, colocando ali o preço que deveria ser cobrado, e a pessoa que não respeitasse isso teria o comércio fechado e seria morta. No início funcionou, né? Mataram algumas pessoas, fecharam alguns comércios, mas depois de algum tempo começou a ter escassez de alguns produtos, porque simplesmente não valia a pena você produzir aquilo. Estava muito mais caro para você produzir do que o preço que você poderia vender. Então, o que começou a acontecer? Um mercado paralelo. Isso, inclusive, aconteceu no Brasil também. O preço do mercado paralelo aparecia até em alguns jornais. Vê que existia um travamento dos preços, mas existia um mercado secundário ali onde o preço oscilava para tudo. Para carne, para arroz, já teve feijão, isso no Brasil? Já teve. Que época? Já teve. Um pouco antes do Plano Real. Foi uma das tentativas ali. Se não me engano, nos 90, nos 88. Mais ou menos, né? Mas aí o Diocleciano tentou fazer isso, chegou num determinado ponto que estava até difícil de você conseguir matar as pessoas que faziam por debaixo dos panos e desrespeitavam, porque enfraqueceu o governo. Vamos supor, você é uma das pessoas que cuida ali da segurança, né? É um membro do exército, por exemplo. E você não está conseguindo encontrar comida em lugar nenhum para comprar, porque não faz mais sentido para as pessoas venderem comida, porque o custo de produção é muito maior do que o preço que está tabelado. O que você vai fazer? Você vai recorrer ao mercado secundário. E aí você não vai denunciar o cara que te ajuda a comprar comida para tua família, que é o comerciante que trabalha ali nesse mercado paralelo, né? Então, em um determinado momento, eles desistiram dessa estratégia, mas a história se repetiu várias vezes, né? Já chegou a ver situações desse tipo na Venezuela, chegou a ver situações desse tipo na Argentina, tivemos situações desse tipo no Brasil, como a gente já comentou. União Soviética, acho que também teve, né? União Soviética também teve. Aí como é que faz? Porque assim, uma das funções do preço, na minha análise, é o mercado ler a oferta e a demanda, né? Exatamente. Se o preço começa a subir do tomate, significa que ou estão produzindo pouco tomate ou o público começou a gostar mais de tomate. E eu lá na minha fazenda de bergamota e laranja, eu tenho alguns tomatinhos ali, uns pezinhos de tomate, mas nunca apertei tanto naquilo ali porque eu lucro mais com isso daqui. Se eu vejo a demanda por tomate subindo, eu derrubo algumas árvores lá ou a terra ociosa que estava lá, eu uso ela para expandir minha plantação de tomate porque eu senti que o preço do tomate está mais alto, porque muito provavelmente as pessoas estão comendo mais tomate, porque saiu um estudo na Nature mostrando que comer tomate aumenta a longevidade, um exemplo hipotético. Aumentou a vontade pública de consumir tomate. E eu como empresário ou como sociedade em geral, a gente entende que aumentou a vontade de um determinado produto pelo preço que ele tem. Se está mais caro, significa... Exato. Você vê como oportunidade de ganhar dinheiro com aquilo. Agora, se está travado o preço, eu tenho dificuldade de saber o quanto de energia eu boto para o tomate, para a laranja ou para a bergamota. Daqui a pouco ninguém mais produz aquilo. É por isso que, por exemplo, em países onde tem travamento de preço, normalmente tem aqueles vídeos faltando
faltando tudo Produto básico, Exato. tipo arroz. Não tem sabonete, não tem papel higiênico, não tem arroz, não tem feijão. Porque eles não conseguem carne. ler o que o povo quer. Exatamente. Aí você pode olhar e falar assim, poxa, mas o preço do frango é barato. Mas não adianta ser barato se não tem para comprar com preço travado. E aí o que acontece é justamente uma economia paralela ali. Mas daí, cara, como é que... Porque em tese esse travamento de preço, ele vem pela lógica de que a população quer frango. Ou melhor, eles sempre consumiram frango. Então se a gente produzisse esse número X de frango, o problema é que o gosto, a média do gosto do povo, ele é meio ondulatório, né? Tem épocas que vão querer mais frango, épocas que vão querer outras coisas. Tem outros efeitos, por exemplo, né? Uma doença que começa a matar todos os frangos. E aí a demanda continua, mas você teve que sacrificar um monte, né? Uma crise de salmonela, por exemplo, né? A gripe aviária, uma seca que daí vai interferir no preço da ração que você dá para o frango e o preço do frango fica mais caro. Então, são muitas variáveis se comunicando ali. Não adianta você tentar simplificar travando os preços propriamente, né? Falando assim, não, a gente vai resolver o problema aqui, porque, na verdade, o preço é um conjunto de diversos fatores que, no final das contas, se resumem em oferta e demanda, né? Eu lembro que o Serjão, quando veio aqui, ele trabalhou muito tempo para a Petrobras e, enfim, bagulho de análise de água lá, de bacia de petróleo. Ele disse que, por exemplo, o preço é tão difícil de calcular de algumas coisas que, segundo ele, a fórmula para calcular o preço da gasolina, acho que no Brasil umas 5 pessoas conseguem. De tão difícil que é fazer um cálculo complexo de quanto que vai custar a gasolina, sabe? Então o preço realmente é uma coisa... É difícil, né, de conseguir... É difícil, né? Isso, inclusive, se traduz nas moedas também, né? Quanto deve valer R$1? Quanto deve valer R$5? Né? Quanto deve valer $1? Quanto deve valer um Bitcoin agora nos criptoativos? Exato. Depende da demanda por aquele produto e da oferta disponível, né? E como é que faz, por exemplo, cara? Você falou que tem uns vídeos aí da... Eu acho que é legal mostrar pro pessoal. Deixa eu ver aqui. Como é que faz num cenário desses, velho? Como retorna? Como que volta? Você volta tendo responsabilidade fiscal. O que é isso aí? Plano dos gastos, né? Aqui, basicamente, são bolsas feitas com dinheiro venezuelano. Então, chega um determinado ponto que o dinheiro não vale mais nada. E aí as pessoas utilizam da criatividade para fazer arte e tentar ganhar algum dinheiro. Pensou a mais, será que ia gostar de uma bolsa de dinheiro venezuelano? Cara, então, tipo, o cara paga $5 por um amontoado gigantesco de um dinheiro... Tipo, vale mais o cara usar o papel como uma ferramenta do que pelo valor dele. Às vezes o amontoado de dinheiro vale... A fibra do papel vale mais do que a símbolo. 30 centavos de dólar, isso. Daí ele agregando valor para aquilo, construindo um produto, ele consegue vender isso por $10, né? Acho que é o preço que ele falou que vende ali. Então esse é são os absurdos, cara, né? De quando você coloca... Esse aqui é o peixe morrendo sufocado. A gente deu o exemplo do aquário, né? Então aqui você está vendo... dinheiro sobrando demais na economia, então o dinheiro passa a não valer mais nada. E aí aqui é bem bacana que esse cara foi criativo para tentar utilizar ali de outros mecanismos. Mas tem fotos na internet, o pessoal pode pesquisar depois, de dinheiro jogado em terreno baldio, assim. Um monte de dinheiro espalhado. Caraca, na Venezuela, porque aquilo simplesmente não vale nada. Ao mesmo tempo que às vezes a gente vê moeda no chão de 10 centavos, 25 centavos, e a gente nem para pegar, porque a gente fala assim, só 10 centavos, só 25 centavos. É isso na 10ª potência. É isso num efeito... em escala muito maior. E como é que faz para resolver isso, cara? Tipo, obviamente é complexo, tem um monte de coisa, mas em teoria é... Por exemplo, o que o Milei tá fazendo na Argentina, e não entrando no mérito se tá certo ou não. O que ele tá tomando lá de medida para... Excelente, ele tem uma política, né? O resumo do governo dele, e não sou especialista em Argentina, vou colocar ali os pontos que é do meu conhecimento, né? Ele tem uma política que ele chama de motosserra. Então a ideia dele é cortar gastos da população. Não da população propriamente, mas do Estado, né? Para poder beneficiar a população. Então ele aí fecha reduziu um monte o número de ministérios, né? Vai mandando um monte de cargo público ali de cabide embora. Eventualmente começa a baixar impostos para ver se a economia começa a reagir. Começa a comprar mais dólares para ver se consegue segurar um pouco mais o preço da moeda. E aparentemente tá dando certo, né? Tá melhorando lá. Mas melhorando. Obviamente a percepção pública lá dentro deve estar... esse remédio, sim, essa deve ser nem um remédio amargo, é uma bezetacil na bunda. Exatamente, porque num primeiro momento você continua com o câncer, por exemplo, no exemplo da Selic alta, né? Você continua com a doença, e além da doença você tem a porção de colaterais, porque demora um tempo para sarar, né?
Então, por enquanto, a população ainda não está comendo melhor, conseguindo viver melhor, e eventualmente o teu tio, que era funcionário público, está desempregado. Entendi. Fulano que trabalhava no ministério agora está sem trabalho. Entendi. O que mais que a população sente nesse caso, por exemplo? O artista que tinha dinheiro público não tem mais. Exato. O aluno de pós-graduação que fazia mestrado, doutorado, cortaram a bolsa dele. É enxugar de tudo que é lado. A bolsa é até um pouco mais difícil de enxugar. Assim. Acho que essas medidas de estudo o pessoal tende a segurar mais. Mas como é que, por exemplo, o dono da mecânica sente isso? Tipo, esse remédio amargo? Um exemplo. Ele sente justamente pelo efeito em escala. Né, disso acontecendo, das pessoas no primeiro momento consumindo menos, né, da situação já estando muito complicada, e eventualmente ele vai sentir até o efeito positivo, que é o efeito, por exemplo, de redução de impostos. Então agora a gente teve uma notícia recente que eles reduziram o imposto de importação. Então eventualmente o cara da mecânica vai conseguir trazer peças de fora num preço muito mais barato. Ele vai conseguir oferecer um serviço mais barato e eventualmente vai vender mais. Entendi. Dentro da empresa dele. Então aí a economia começa a reagir. Entendi. Pensando nos efeitos positivos, né? Entendi. Realmente precisa de uma cabeça de médio a longo prazo para ver isso acontecer, né? Eu acho que tem mais um vídeo só que é legal mostrar aqui, bem rapidamente, que esse aqui é da Argentina, né? Isso aqui é muito curioso. É o momento em que o dinheiro passa a praticamente não valer nada, a ponto das pessoas retirarem o metal das moedas, porque o metal que está ali... Caraca. Né? É muito parecido com a moeda de R$1, inclusive, né? Pensa o metal que está aqui vale mais do que R$1. Caraca. Essa é a situação. O pessoal começa a desmontar as moedas para poder retirar o material que tem ali. Né? Isso é onde? Argentina, né? Argentina. E perdeu completamente o valor, né? Olha só, velho. Essa foi uma notícia que chamou a atenção ali. Né? E é um dos efeitos que a gente consegue perceber ali da inflação propriamente, né? E qual que é o cenário aqui no... você pode desligar o ar aí, Carlos, tá meio frio. E qual que é o cenário do... Hoje o Brasil está com uma inflação de uns 5%? Em torno de 4,5%, mais ou menos. Então o cálculo que a pessoa tem que fazer aqui, para ela decidir, para ela entender se está perdendo ou não o poder de compra, é sempre pesquisar no Google inflação nos últimos 12 meses. Exatamente. E aí ela tem que ver se, por exemplo, se a inflação nos últimos 12 meses foi 8%. Um exemplo, inflação nos últimos 12 meses, 8%. Se nos últimos 12 meses o faturamento dela ou o salário dela, né, se é um profissional autônomo, um empresário ou um profissional CLT, se nos últimos 12 meses o salário ou o faturamento não aumentou 8%, ou seja, não aumentou exatamente o que é a inflação acumulada nos últimos 12 meses, numericamente, matematicamente, essa pessoa está 8% mais pobre. Você matou a charada. É exatamente isso. O governo baixou o teu salário, sem que você percebesse. Porque você continuou ganhando R$3.000 nesse tempo todo. Só que os R$3.000 vale 8% a menos. É exatamente isso. Então o cálculo que você tem que fazer em casa é isso. Olhar a inflação acumulada nos últimos 12 meses e ver se o teu salário ou faturamento teve pelo menos um aumento daquele número que está a inflação. Exato. Uma questão até que sempre que eu faço postagens de inflação, o pessoal argumenta, né, que o salário mínimo ele foi corrigido até acima da inflação, desde 1994. Isso é uma verdade. Eu falo assim, poxa, as pessoas estão ganhando mais. Mas, na verdade, o salário mínimo é o mínimo. O salário médio da população não subiu tanto assim. Entendi. Então, essa é uma diferenciação que é importante fazer. Né? Entendi. Eu lembro quando eu renunciei à minha bolsa de doutorado, em 2020, 2021, era 2.200 a bolsa. Hoje acho que subiu para 2.500 ou 3.000, não lembro. 3.000. Era 2.200. Eu mandei uma carta renunciando à bolsa para CAPES, porque daí eu queria focar na clínica, né? Eu não podia fazer as duas coisas. E na carta eu fiz um cálculo. A bolsa ela não estava sendo atualizada nem pela inflação desde 2013. E aí eu fiz um cálculo rápido ali pela inflação acumulada em todo esse tempo. A bolsa de 2.200 seria algo em torno de tipo 5 pau, se tivesse sido todos os anos atualizada. E pô, viver com 5.000 em 2020 é uma coisa, viver com 2.200 é outra, né? Para quem não pode trabalhar, não tem 13º... E o não pode trabalhar não pode mesmo. Não, gente. não pode. Você por não lei, pode trabalhar. Por lei não pode. Agora acho que pode, tá? Acho que mudaram isso. Isso é muito bom. Porque tava tendo muito problema, cara. Os caras estavam falando, nem fudendo que eu vou ter dedicação exclusiva para ganhar essa bolsa aí mexerica e não poder trabalhar, pô. Porque o bolsista ele era cobrado como se fosse um CLT, mas não tinha nem direito. Não tinha férias, não tinha 13º, não tinha bônus, não tinha nada. Daí posso estar falando merda aqui, não tô acompanhando mais a legislação, mas acho que agora pode. Se tiver dentro da tua área, eles permitem.
Por exemplo, tu faz mestrado em economia, tu pode ser um assessor financeiro. Pô, legal. Tu faz mestrado em neurociência, tu pode ser um psicólogo. Tá dentro da área. Muito bacana. Mas a possibilidade de um incentivo para as pessoas se desenvolverem. Estavam né? debandando, cara. A galera tava debandando, ninguém queria mais bolsa. Tava sobrando, tipo, o pessoal não tava mais com vontade de ter bolsa por causa disso. E além disso, agora reajustaram. Tem que tornar mais atrativo, né? Senão as pessoas realmente fogem da situação. Mas isso é inflação, então, cara. É uma perda silenciosa de capacidade de comprar. Exatamente. Eu acho que isso talvez seja um dos pontos mais importantes, né? Depois a gente vai entrar em questão de prosperidade, plano de aposentadoria, mas levem esse conceito com vocês de que a inflação ela é extremamente perigosa, principalmente para quem não tem grana. Porque essa pessoa vai perdendo poder de compra, essa pessoa vai perdendo qualidade de vida de uma maneira extremamente silenciosa. Você não percebe. E dentro daquele primeiro episódio que a gente fez, a pessoa ela tem alguma... Aonde que ela vê na vida dela... Não tem como ela fazer o cálculo do quanto a inflação está impactando o cenário de gasto dela, né? A pessoa, de fato, tem que acompanhar os indicadores econômicos. Ela vai conseguir perceber também uma evolução dos gastos. Pelo menos na metodologia que eu sigo para mim, que ensino para os alunos do Assumindo o Controle, a gente vai criando históricos mensais, né? E vai separando esses históricos por categoria. Né? Quem lembra da planilha da última aula vai entender o que eu estou falando. Então, esses históricos mensais, você vai começar a perceber que, poxa, eu estou gastando cada vez mais com transporte. Entendi. Eu estou gastando cada vez mais com o mercado. Durante a pandemia, você teria visto isso. Cada vez um gasto maior com o mercado, maior com o mercado. Pode ser porque você está vivendo um pouco melhor. Isso é natural. Você começa, às vezes, a ganhar um pouco mais. Você vai comprar mais carne vermelha. Você vai comprar aquela comida gostosa que você tinha vontade no mercado. Mirtilo, exatamente. Pra pôr na granola, exatamente. Antes o luxo era granola. Agora o luxo é o mirtilo, né? Então, legal. Aquelas tâmara é um negócio delicioso também, caro pra caramba. Ô, Rafa, e aí você colocou aqui como última pauta inflação, taxa Selic e plano de aposentadoria. Onde que encaixa nesse debate que a gente fez aqui? Perfeito. Acho que foi até importante a gente conversar sobre esses assuntos, porque para entender um plano de aposentadoria, a gente precisa primeiro saber o que é Selic e saber o que é inflação. Eu gosto de dividir a questão de prosperidade e plano de aposentadoria em 3 tópicos. Esses 3, o primeiro deles é educação financeira, que é justamente o que a gente está trabalhando aqui, é entender sobre gestão de gastos, é conseguir entender sobre investimentos, que é o que a gente vai começar a ver nas próximas aulas. O segundo ponto, uma vez que você entende sobre investimentos, é você conseguir entender sobre as diferentes classes de investimentos, para que você consiga propriamente diversificar. Então, o segundo ponto seria a diversificação. E o terceiro ponto é você ter um plano claro. Por que esse plano claro é tão importante? Entra muito na questão que você fala para o pessoal de disciplina e motivação. Então, para a pessoa conseguir se manter motivada, ela tem que ter clareza do porquê que ela está fazendo aquela ação. Muitas vezes a pessoa está guardando dinheiro sem fazer as contas e sem ter um plano bem definido, e essa pessoa simplesmente não vê um resultado imediato e ela não sabe onde que isso vai parar. Uhum. Quando você fala assim, bom, isso aqui nos primeiros 10 anos parece que não está dando nada. Aí do 10º até o 15º já começa a melhorar bastante. Do 15º até o 20º já fica excelente. E com 25 anos fazendo isso, eu estou vivendo sem precisar trabalhar. Estou trabalhar só se eu quiser. Então, acho que ter essa clareza ajuda a pessoa a se manter mais motivada. E uma vez que ela tem um motivo para realizar ali a gestão de gastos todos os meses, para conseguir eventualmente buscar fontes extras de renda para ganhar um pouco mais e justamente estudar sobre investimentos, ela vai conseguir ser disciplinada em todo esse processo. Né? Pode continuar. E o terceiro ponto é justamente o plano de aposentadoria para a gente conseguir mostrar para o pessoal. Né? Pode desenvolver, eu tinha uma outra pergunta. Não, mas pode puxar pode e depois fazer? eu vou mostrar uma planilha depois. Não, cara, é que atrelando isso, aposentadoria e inflação, a Selic não entra tanto aqui, mas principalmente inflação e aposentadoria. Aqui no Brasil, a gente tem um cálculo, né, que normalmente é feito, e aí fica o cálculo pro pessoal também, que é pegue o valor que você quer se aposentar, quanto você quer ganhar por mês? Você quer ganhar 10 mil por mês? Você quer ganhar 20? Fala assim, Wesley, o meu cenário de aposentadoria é receber, é poder gastar, não é nem receber, é poder gastar todos os meses 20 mil reais. Esse é meu cenário de aposentadoria. Aqui no Brasil a gente tem uma regra que é fazer vezes 200, né? Esse valor vezes 200 é quanto a gente tem que ter investido na conta para poder render isso, né? Por que esse número? Tem a ver com a inflação? Por que é vezes 200? Ele é uma simplificação. Se entende que, na média, a inflação do Brasil nos últimos 10 e 20 anos girou em torno de 5% a 6%. E que a gente teve, em vários momentos, investimentos pagando ali
1% ao ano, 0,9%, 1,1%. Então, isso é possível. A nossa ideia é que a gente consiga superar a inflação em 6%. Então, a gente considera um ganho real de 6% ao ano. E considerando esse ganho, a gente vai ter ali 6% ao ano, 0,5% ao mês. Então, daí a gente chega exatamente no 200 vezes para esse 0,5% ao mês ser o valor que você gostaria de gastar. Né? Eu mostrando a planilha, eu acho que vai ficar um pouco mais simples ali para a galera conseguir entender o racional, mas tem tudo a ver com a pergunta que você fez. Vou pegar aqui a planilha. Só se eu consigo. Planilha do lado. O cara é tarado por planilha. Eu adoro planilha. Cara. Você gosta de planilha, eu tenho cara? Eu tenho TDAH e meu hiperfoco é com planilhas. Então, às vezes, eu acordo 5 horas da manhã, se eu começo a mexer com planilha, a Pri tem que bater na porta 2 horas da tarde e falar assim, vamos almoçar. Mas daí tu gosta de fazer o quê? De ficar fazendo ela? Por exemplo, esse rolê dos gráficozinhos, tudo tu que fez? Sim. Isso aí é um Excel? Isso é um Excel, é um planilhas Google, né? Mais simples que o Excel até. Caramba, cara. Como é que faz gráfico assim no Excel, cara? Você seleciona, a base de dados está escondidinha aqui debaixo, né? Caramba, Os dados velho. ficam para cá, mas você vai montando ali. E a planilha é muito legal porque você consegue enxergar algumas coisas importantes, né? Bota aí para nós, vamos ver. Entender aqui o conceito, né? Eu gosto de explicar essa parte, né? Primeiro explicando o que é essa planilha para ficar bem claro. Então a gente coloca aqui uma idade inicial, né? Essa inclusive é uma dinâmica chamada plano da vida do meu curso Receita de Investimentos. Primeira aula que a gente tem ali justamente para criar esse plano com o pessoal. Então, a gente tem uma idade inicial, que é de 18 anos, que eu coloquei aqui. Você pode colocar qualquer idade que você tiver. O valor inicial, porque muitas pessoas às vezes vão começar a planejar isso com 35, com 40. No caso, o valor que você está investindo. Exatamente. Às vezes já tem ali 20 mil reais, 50 mil reais e vai começar com 35 anos, com 40. Você consegue alterar a idade, você consegue alterar o valor inicial. Aqui você também consegue alterar, mas eu gosto dos 6% ao ano. E tudo que a gente fizer das contas aqui, ó, isso aqui é bem importante. Todas as contas que a gente fizer aqui são contas que superam, são 6% superando a inflação. Então a gente está tirando a inflação do cálculo, considerando ela naturalmente, mas ela não participa do cálculo, porque na rentabilidade a gente já considera 6% acima da inflação. Naturalmente, os teus aportes você também vai ter que corrigir pela inflação do período, para que essa conta feche exatamente nessa formatação. Né? Então, como é que eu gosto de explicar isso? Cada linha aqui representa 5 anos da tua fase de vida. Depois vamos ver que isso aqui vai até um pouco mais para baixo. E a gente vai dividir entre a idade, os gastos, nessa coluna aqui, tempo, né? De 0 a 5, de 5 a 10, de 10 a 15. O valor inicial, então quanto que você vai ter em cada fase da tua vida de patrimônio acumulado, quanto que você consegue aportar por mês, qual que é a sua renda que vem através do teu trabalho, que a gente chama de renda ativa, e qual que é a tua renda passiva, que seria aquela que vem através dos investimentos, por exemplo. Então a gente tem essas características aqui. E eu gosto de contar essa história, né? Vou até utilizar, eu coloquei até aqui, ó, Eslen do universo paralelo. Porque que existe uma teoria dos universos paralelos, talvez já tenha escutado, né? O Sakane, por exemplo, é um cara que conhece certamente, né? Que cada decisão que você toma é como se criasse um universo paralelo onde você, por exemplo, decidiu que você não iria para o digital, você seguiria uma carreira acadêmica. O que você continuou trabalhando de garçom, nem fez faculdade, você hoje é gerente ou montou um restaurante. Então, diversos universos paralelos. Nesse caso aí, eu sou professor. Nesse caso aqui, você é professor. Nesse caso, você é professor. Por que eu construí isso? Porque eu acho que entra muito na realidade do pessoal, assim, de começar a estudar, fazer um mestrado, um doutorado, conseguir arrumar um trabalho que tem uma remuneração boa, mas que não seja nenhum tipo de absurdo, e mostrar que dá para essa galera se aposentar também. E essa conta aqui, pessoal, vale para quem vai passar a vida inteira ganhando 4 mil reais por mês, por exemplo. A questão é que se você vai passar a vida inteira ganhando 4 mil, você provavelmente vai se aposentar com 3.500, 4 também nessa conta. Para quem ganha 10, vai conseguir se aposentar com uns 10. Então, qual que é a lógica especificamente? É só um detalhe adicional aqui. Quando a gente fala de renda passiva, eu estou considerando o 0,5%. Tá. Então é metade. Na verdade, você vai ganhar o dobro disso. Tá, no caso, essa renda passiva aí seria o que ele pode gastar sem, o que ele pode sem depredar patrimônio. Exatamente. Só para deixar claro, o 0,5% ao mês é o que você pode gastar, por isso o cálculo de vezes 200, sem perder o patrimônio principal, sem perder o poder de compra. Exatamente. Depois a gente vai ver isso até de forma gráfica, talvez fique um pouco mais bem entendido. Então a gente começa aqui com o Eslen na faculdade, o Eslen do universo paralelo. E ele decidiu que ele vai arrumar um estágio. Como os pais dele ajudavam ele nessa época, ele decidiu que ele ia começar a guardar bastante dinheiro. Guardou 350 e gastou 150 por mês.
Então, quando ele chegou ali para fazer o mestrado e doutorado, na faixa dos 23 anos, ele já tinha guardado praticamente 24 mil reais. Quase 25 mil, já era um valor considerável, já era reserva de emergência, para ele poder começar ali a vida de uma maneira mais confortável. Aqui, como os gastos de Floripa eram um pouco mais altos, ele segurou durante algum tempo, ganhou na faixa ali de 2.500. No caso, o aporte está menor, né? Porque eu estou gastando mais. Exatamente. O aporte ficou menor porque você ganha 2.500 e está gastando 2.400, então o aporte ficou menor. Aqui eu trouxe, inclusive, uma realidade parecida com o que era na época, né? Acho que você gastava até um pouco menos do que isso, mas eu lembro que o aporte era entre 50 e 100 reais por mês. Era por aí. Perdão. Aí aqui a gente já começa a entrar numa outra realidade, com 28 anos de idade. Vou puxar um pouquinho mais para baixo, a gente vai liberando aos poucos. Aqui. Tem mais a historinha, vai continuando as aqui. As planilhas do Lara, as famosas planilhas do Lara. Escondido com o gráfico, mas tem mais coisas aqui. 28 anos, você começou a trabalhar com a parte de docência, né, dando aula em universidade, né, eventualmente não passou ainda num concurso público, mas já está dando algumas aulas extras, recebendo ali um salário e atendendo alguns pacientes. Imaginar que você vai tirar uns 4 mil reais por mês. Ainda é um salário que é relativamente baixo. A gente vê psicólogos, por exemplo, no INPBE ganhando muito mais do que isso. Né? Então, estou sendo bem conservador aqui para as pessoas entenderem que é possível mesmo, não sem nenhum absurdo de renda ativa, né, da ali remuneração. Eu teria 39 mil já de patrimônio. Aqui já teria 39 mil. E aí aqui você decidiu que manteria os gastos de uns 3 mil reais por mês. Subiu um pouco o padrão de vida. O que acontece na maioria dos casos? A pessoa ela passa de 2.500 para 4 mil, rapidinho ela começa a trocar as marcas de roupa que ela utiliza, ela começa a trocar os produtos que ela consome no mercado, ela vai treinar numa academia mais cara, os restaurantes que ela frequenta, aí aquele hambúrguer que ela pedia naquele restaurante já não é bom, ela quer o gourmet do aplicativo. Então, daqui a pouco a pessoa está gastando tudo e ela sempre termina sem nada no final do mês. Aqui a proposta é um pouco diferente. É você subir um pouco o padrão de vida, então a gente subiu 600 reais, mas agora você está conseguindo guardar 1.000 por mês. Perfeito. Então aqui o negócio começa a ficar bem legal. Né? Até que você vê que você sai de 39, já tinha um valor considerável guardado. Né? Quando você chega com 33 anos, já tem 123. Agora você está guardando 1.000 por mês. E aqui, com 33 anos, vamos supor que você conhece a Mai. Então você começa namoro, eventualmente começa a pensar em casamento. No final desse período surgem os filhos, surge a aquisição da casa própria. E aqui quando a pessoa se junta, é bacana comentar, vamos supor que é uma Mai do universo paralelo que também não é médica, né, que seja alguma outra profissão que ganha mais ou menos parecido. Já vai conseguir dobrar a renda do casal. Então um casal aqui que nesse tipo de situação já passou no concurso, já está ganhando 8 mil, já está trabalhando realmente como professor universitário, vamos supor que a Mai também está ganhando 8 mil reais por mês. Então já é uma família que tem 16 mil reais e que vai viver ali na faixa de uns 8, mais ou menos. Que é um valor relativamente confortável. E aqui você começa a conseguir guardar muito. Então você vê que aqui, você começou a guardar 1.000, já cresceu bastante. Você começou a guardar 4 mil, agora já está com quase $500 mil de reais. E aí a historinha continua. Vou abrir todos aqui para a gente. A partir daqui, com 43 anos, na verdade com 38 anos primeiro, continuou o mesmo projeto, filhos e casa própria. Agora você foi promovido mais uma vez, está tirando na faixa de 12. Eventualmente conseguiu alguns pacientes, montou algum negócio paralelo e continuou dando aula na universidade. E esse vai ser o teu salário até a aposentadoria, nos anos seguintes. Aqui, quando a gente chega nos 43 anos, você já poderia se aposentar. Com 9 mil reais de... Gastando 9 mil reais por mês. É exatamente isso. De 9 mil já sem o... É o 0,5, né? Exatamente. Já excedendo a inflação. Na verdade, aqui você já está recebendo em torno de 18 mil reais por mês. Né? Quando a gente, na verdade, com 48 anos, né? Porque daí pega o 1.800.000, praticamente. Então aqui você já está recebendo 9 mil com 26. Então aqui você já poderia praticamente se aposentar, né? Mas você decidiu que vai passar ali mais um tempo trabalhando, mais 5 anos. E aqui, efetivamente, quando você chega nos 53 anos, acontece a aposentadoria. Você poderia escolher trabalhar mais, né? Aqui de carteira assinada, por exemplo, você tem ali em torno de... Vamos supor que começou aqui, né? Você teria que trabalhar até aqui, considerando uns 30 anos para conseguir se aposentar pelo Estado. Você decidiu parar 10 anos antes, porque você já tinha valor suficiente. Perfeito. Ou você poderia continuar dando aula e daí teria mais 8, 10 mil reais por mês da sua aposentadoria propriamente. Então aqui o que eu gosto de colocar para o pessoal é que agora você vai viajar, vai estudar, vai desfrutar da vida como bem entender, né? E aí para os aportes.
e aí param os aportes. Só que aqui a gente vê que o custo de vida já foi podendo se tornar cada vez maior, né? Então você estava gastando 6, agora está com 10, 12, 13, 13. No 13 a gente vai estabilizar. E quando a gente olha para os gráficos, isso aqui é justamente o gráfico da vida de uma pessoa, né? Como deveria ser, uma pessoa organizada financeiramente. Você começa ganhando pouco, que é a linha azul aqui da renda passiva, e tendo gastos condizentes com quanto você ganha. Em determinado momento você começa a ganhar mais e você segura os gastos durante algum tempo e você vai abrindo. Isso aí, hein? Você fez exatamente isso aí. Fez exatamente isso aí. Você lembra disso daí? Eu lembro. Só que o teu deu certo muito rápido. Por isso que eu não usei história real aqui, senão a gente não teria... Mas cara, essa renda azul aí tava lá no final da planilha, lá em cima, e a vermelhinha achatada, né? Tá ali no 2 andar para cima. Né? Então... É que era o cálculo que eu fazia de ganhar tempo, né? Eu falei, pô, se eu segurar 2 anos assim, cara... Resolve, né? Entendeu? Era um cálculo que, porra... É exatamente isso. Então, vai abrindo o que a gente chama da boca do jacaré aqui, né? Essa diferença entre a linha vermelha e a linha azul. Você famosa pode boca do jacaré. Boca do olha jacaré. só. Foi tu que deu esse nome? nome? Ver o jacaré aqui? Não, esse é de mercado. Ah, tá. Existe quando os gráficos divergem nessa proporção, é a boca de um jacaré. Então, aqui é a boca do jacaré aberta. E aí chega um determinado ponto, ó, que aqui é aposentadoria. É quando chega um determinado nível que você já fez vários aportes. Os aportes são essas barrinhas aqui em amarelo. Chega a um determinado ponto que você não precisa mais aportar. Agora, na verdade, você vai tirar dinheiro dos investimentos. Ó. Isso aqui fica negativo. Vai começar a liquidar as paradas. E aí, apesar de você ter 200 vezes o teu valor, não quer dizer que você vai poder gastar só durante 200 meses. Você vai poder gastar durante 100, 200, 300, 400 anos. Né? As próximas gerações vão poder gastar esse dinheiro se assim desejarem. Né? Quando a gente olha para o gráfico de como é que isso acontece, aqui em azul a gente tem a rentabilidade dos investimentos. Aqui em laranja a gente tem o total investido. E aqui em amarelo a gente tem os aportes. Ó. Chega um determinado ponto que você começa a reduzir os aportes. Só que o teu total investido ele não cai. Porque você está gastando exatamente o que é a rentabilidade. Entendi. Que excede a inflação. Então, olha como essas duas curvas, a azul e a amarela, são simétricas. Se eu colocasse um espelho aqui, você falaria, bom, é exatamente a mesma coisa. Por isso que aqui em cima forma praticamente uma assíntota. Né? Dá para ver o cursor dele aí? O pessoal consegue ver? Ah, tá. Ah, ufa, menos mal. Então aqui... Entendi, claro, o seu total de patrimônio fica estabilizado porque você... E se o cara gastasse tudo o que está rendendo sem desconsiderar o 0,5 e aí a inflação, aquela curva... A gente pode mudar aqui e pensar justamente nisso. Né? Vamos pensar que você se aposentou, você estava podendo gastar aqui uns 26 mil. Isso, bota 26, vamos ver. Vamos colocar primeiro com uns 22, já vai ficar bem discrepante. Aqui vamos supor que você está gastando 25 e a gente termina com 26. E aqui a gente termina com 26. Aí qual que é o resultado? Aí o ideal é que você morresse entre 58 e 63 anos, porque depois vai acabar o dinheiro. Entendi. E aí o gráfico ele se comporta olha só, que exatamente legal. Nessa proporção. Ó. Porque daí você gastou demais, né? Entendi. Que é o que as pessoas que não sabem da inflação, elas fazem exatamente. Essa conta aqui. É, por isso que eu quis colocar e aí o dinheiro não dura. É isso aí, o dinheiro começa a acabar, né? Vai para baixo, quando que ele passa do zero ali? Quando que ele atinge o zero? Ele atinge o zero aqui 50 e poucos anos. Vamos ver aqui, 49 anos. 49 anos. Olha só, cara. Ele atingiu o zero. Que doideira, né? Deve ser comum enxergar isso, né? É comum. Na verdade não tão cedo, porque as pessoas se aposentam com 60, mas é comum chegar nos 75, 80. E o que acontece na prática? Né? Você rouba a liberdade dos teus filhos. Então você passa a vida inteira trabalhando para dar liberdade para eles, aí você é irresponsável financeiramente, você passa a depender da ajuda dos filhos. Isso. No sentido de, agora ou você me dá uma mesada ou eu não vou ter dinheiro para os remédios, para comer, para viver. E os filhos ajudam, né? Mas é muito melhor que a pessoa não precise dessa ajuda. Que não dependa, né? Exatamente. Então, de maneira bem resumida, né, você vai gastar sempre metade do que você receber com os investimentos. E talvez fique a dúvida, tá, Rafa, mas eu não sei nada sobre investimentos. Né? A gente vai explicar a respeito de tudo isso nas próximas aulas. Cada uma dessas classes de ativo, para que você consiga se aproximar dessa meta aqui de 6%. Né? E, naturalmente, também para aquele pessoal que já tem um patrimônio acumulado, a gente tem um time de assessoria. Né? Isso. Quem tiver interesse em ter o seu patrimônio gerenciado, tem o time de assessoria da Edro. O QR Code está aqui na tela o episódio inteiro. Só preencher o formulário ali que a gente entra em contato. Eu acho até só uma correção, porque a
A gente não gerencia o patrimônio, é mais para uma questão de compliance. Isso, né? Perdão. Mas é muito mais conseguir trazer informações para a pessoa tomar decisões mais assertivas. Isso. Né? Então, muito parecido com o trabalho de um psicólogo. Né? O psicólogo não pode ir lá e resolver o problema para você, mas ele te dá as ferramentas para você conduzir a sua vida. Né? É uma assessoria financeira, né? Exatamente. Eu ia te perguntar uma coisa, cara, sobre... E, por exemplo, a galera que está na ideia, já que a gente está falando de plano de aposentadoria, e o pessoal que está contando com o INSS, qual que é a visão hoje do mercado e da área de finanças acerca disso? Eu vi uma notícia que comenta que em 2070, que é o ano que muitas das pessoas aqui vão se aposentar, a idade mínima de aposentadoria já vai estar na faixa dos 80 anos para o homem. Mulher, daí geralmente é 2 anos a menos, 78, né? Se continuar com essa política. Então, hoje o nosso sistema de previdência social, que é o INSS, ele funciona a partir de uma premissa que não existe mais, que é uma premissa de que a população de um país vai crescer e de que as pessoas não vão viver muito. Então, se a gente tem pessoas que vivem muito mais do que 60 anos, então essa pessoa vai começar a receber o dinheiro com 60, essa pessoa vai viver até os 100, né? Que é o que muito provavelmente algumas dessas pessoas vão viver, né? Ou até os 80, até os 90. Quem sustenta essa máquina é justamente quem paga imposto hoje em dia. Então, a aposentadoria do idoso hoje é paga por um jovem. Paga por um jovem. E o não é aquela ideia que normalmente o pessoal tem de que eu boto meu dinheiro no banco e ele fica guardado lá para eu pegar ele depois. Não, ele já está sendo gasto o teu dinheiro. E aí a regra muda. E está mudando na França, está mudando em todos os países que têm as mesmas características. Isso é uma característica boa do Brasil, porque a gente consegue olhar para outros lugares e falar assim, poxa, é isso que vai acontecer com a gente se a gente continuar nesse caminho. Né? Perfeito. Então, por isso que reforça também a ideia da gente ter meio que esse plano de aposentadoria paralelo investindo dinheiro, né? Exatamente. Simplesmente não dá para contar com o INSS. As pessoas vivendo muito e tendo cada vez menos filhos e querendo cada vez menos trabalhar como CLT, né? A gente vê cada vez mais pessoas seguindo o empreendedorismo e eventualmente não vai pagar o INSS ou vai pagar só em cima de um salário mínimo. E deixa eu te perguntar, qual que vai ser o calendário aqui das próximas aulas para quem ficou sem saber agora como investir para sempre ganhar da inflação pelo menos uns 6%, como você botou ali? Obviamente, quem tem patrimônio pode chamar a Edro, tá? O QR Code aqui na tela e contatar lá gratuitamente os nossos assessores. Mas, para quem está começando a construir patrimônio e não tem muita noção, a gente vai ter na aula 3 reservas. Exatamente, reservas, isso? Todos os tipos de reserva, né? Depois, rendas fixas. Aqui, imagino que a gente já consiga falar de investimentos e tal, né? Exatamente. Ou começamos na reserva já, alguns investimentos? A reserva já dá para ser considerado um investimento, né? Com característica de caixa. Tá, perfeito. Depois, renda fixa e depois, na aula 5, ações, fundos imobiliários e FIPS. Exatamente. Na aula 6, internacional, que aí já é para quem tem um patrimônio um pouquinho maior, né? Para conseguir já ter uma parcela internacional para reduzir o risco Brasil. E na aula 7, blindagem e otimização fiscal. Tinha alguma outra? Uma oitava sobre criptomoedas, né? Exatamente. Talvez até a gente coloque o de criptomoedas, né? Se tiverem interesse, coloquem nos comentários, né? Queremos aulas sobre imóveis e criptomoedas. Isso, boa. A gente coloca junto ativos alternativos. Às vezes as pessoas não sabem como comprar imóvel ou o melhor momento possível para poder adquirir, qual que é a forma mais eficiente de comprar imóveis. Então acho que pode ser um sonho presente para muitos brasileiros, pode ser um tema pertinente, né? Fechou, maravilha. Então é isso? Voltamos na próxima aula. Pessoal, se você estiver assistindo até agora, por favor, deixe o like aqui no nosso conteúdo, porque isso faz com que o YouTube mande para mais pessoas. É só dar o like, é de graça para você e nos ajuda do lado de cá. Pega esse episódio aqui e envia aí no grupo de WhatsApp dos seus conhecidos para que você consiga nos ajudar a levar esse conhecimento até mais longe. No mais, nos vemos no próximo episódio da nossa trilha sobre finanças e até lá.